Olá, eu sou Suzane Starling e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma das mais brilhantes obras da era vitoriana, Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Esse período vitoriano compreende os anos entre 1837 a 1901, onde a Inglaterra teve a regência da Rainha Vitória. Foi um período muito próspero para o Reino Britânico, grande expansão territorial, né, por conta de suas colônias. Eles tinham um desenvolvimento industrial muito grande, então marca-se um período de grande prosperidade para este reino. E esse livro foi escrito em 1847. Ela usou um pseudônimo masculino, porque não era comum que uma mulher escrevesse neste momento. No ano seguinte, em 1848, já estava acontecendo assim a primeira convenção, a grande reunião para tratar dos direitos da mulher. Chamou-se então a Convenção de Seneca Falls. Entre esses direitos seria o voto, enfim, a tratar de uma certa independência feminina, de valorização do que é próprio da mulher. Charlotte Brontë, ela escreveu este livro já com um pensamento bastante adiantado, já aquela questão de estar à frente do seu tempo, né? Ela vai tratar aqui de uma história, pode-se dizer um romance autobiográfico, depende da edição que você pega, ele vai estar escrito isso, né? Como um subtítulo, Jane Eyre, um romance autobiográfico. É a terceira de 6 irmãos. Duas dessas irmãs, que são as mais velhas, morreram, então restaram 4 filhos, um apenas era homem, e as outras duas são bastante conhecidas nossas também, a Emily Brontë e a Anne Brontë. A Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, né? Então, assim, todas elas tiveram, assim, seus nomes eternizados pelo que escreveram. A Charlotte, que é a autora aqui de Jane Eyre, ela motivava suas irmãs a escrever. Ela e o irmão escreviam. A família, assim, tem uma coisa com a escrita, né? Já vem com isso no sangue, fica muito claro. Mas esta família não teve uma vida longa, exceto o pai, que foi o que sobreviveu a todos, mas as irmãs morreram ainda muito jovens, a Emily, a Anne, e o próprio irmão também, que ele foi um cara bastante problemático, ele teve vício com álcool, tinha problemas com ópio e acabou falecendo. Quem viveu mais foi a Charlotte Brontë, que viveu até os 39 anos, mas faleceu ao dar à luz a uma criança e essa criança também faleceu. Então, assim, tem essa pegada bastante trágica, né? Falado sobre essas coisas ruins a respeito da história de Charlotte, eu vou falar então sobre o lado imaginativo da pessoa, como autora e criadora de grandes obras. Aqui a gente vai ter a Jane Eyre, então, desenhada muito aos moldes da própria Charlotte Brontë. Mas a Jane Eyre, ela não tem pai e mãe vivos. Então, ela é criada pela família de um tio. Esse tio é irmão de sua falecida mãe. Porém, esse tio falece muito cedo também e ela acaba ficando aos cuidados da esposa desse tio, que foi, assim, uma péssima cuidadora. Essa tia não deu amor e nem cuidou dessa menina, simplesmente ela ficou abandonada, assim. Ela tinha também nessa casa 3 primos que eram ecos dessa mãe, né? Então não tratavam com amor essa prima. Um desses primos, são 2 meninas e um rapaz. Esse rapaz, ele era assim terrível, maltratava muito, assim, maltratava fisicamente ela também. Enfim, botavam medo nela, causavam horrores. Ela foi criada de um jeito bastante difícil. E ela foi desenvolvendo uma personalidade, assim, espinhuda. Chegou um momento que ela não aguentou tantas provocações e ela começou a revidar esse primo, né? Teve um momento que ela, já com uns 10 anos aproximadamente, uns 10 anos de idade, ela revida
ela avança nesse primo e ele pela primeira vez se sentiu assustado com ela, assim. E a mamãe tomou uma providência horrível com relação ao comportamento dessa menina. Ela chama à sua casa o diretor de um orfanato lá, não vou dizer das proximidades, porque na verdade era uma região bastante distante desta casa onde ela morava com a tia, e ela deixa então, faz esse combinado com esse diretor, né, de que essa menina vai ser cuidada lá, mas ela pede severidade. Tipo assim, ó, a menina já vai para aquele orfanato com estigma, sabe? A tia faz questão de defamar bastante a menina, falar que ela tem um péssimo comportamento e pede para o diretor para ser assim, ser rigoroso. Ora, um orfanato naquela época, ele já tinha um rigor por si só, não precisava ninguém pedir nada além do que já era, né? E com esse pedido da tia, então assim, ficou aquele diretor em cima, sufocando essa menina. Bom, passados uns dias então, ela vai para esse orfanato, não sem antes falar umas boas verdades para essa tia, né? Ela teve assim um ímpeto e enfrentou essa tia olho no olho e falou, né, de quanto ela era má, do quanto ela fazia sofrer, que para ela era um alívio estar saindo daquela casa, enfim, falou grandes verdades. A tia ficou até chocada, não esperava essa reação de uma menina, né? Mas foi com alívio que essa tia se viu então livre desta garotinha. E na verdade, Jane Eyre, ela era uma menina, o que você vai vendo assim, o interior é narrado em primeira pessoa, então você vai vendo o interior dela, né? Ela era uma menina bacana, bondosa, não tinha nada de ruim com ela, mas o entorno ali fazia com que ela fosse acabasse, já estava se transformando num monstrinho, né? Porque ela começava a revidar o que faziam com ela. Nesse orfanato, ela continuou a sua vida de solidão. Até porque já foi então espalhado pelo diretor na frente de todos, ele reuniu ali a turma de meninas e professores e falou, né, que ali era uma menina que não merecia ter companhia de ninguém, enfim, depreciou demais essa garota. E ela continuou na sua vida solitária dentro desse orfanato, até que aos poucos, porque por mais que alguém defame você, a verdade ela vai se mostrar por si só. Pode falar, mas os fatos vão mostrar a verdade. Então, aos poucos, eles foram percebendo a garotinha que de fato ela era, né? As professoras ali começaram a ter um olhar diferente para ela, em especial uma das professoras que se tornou até uma protetora, uma mãezona para ela ali, porque via que menina esforçada, dedicada que ela sempre foi. Enfim, teve um surto de febre tifoide e matou assim grande parte das meninas que estavam ali. Ali havia isso, né? Era bastante insalubre, se tinha pouco contato com o sol, muita umidade, a alimentação era terrível. Esse diretor, inclusive, ele veio a ser cobrado por uma espécie de associação assim que se juntou para ir lá e fazer uma averiguação de que condição que viviam, na verdade, essas crianças nesse orfanato, né? E aí se viu que elas eram pessimamente alimentadas. Elas nunca comiam o suficiente, elas sempre comiam, era mínimo que elas recebiam como alimento e nunca o suficiente para se sentirem saciadas. Então, é de tudo, desde a qualidade da água, isso se averigou, né, a partir dessa grande perda que aconteceu. E a sociedade cobrou, então, atitudes, né, para que tivesse uma reforma ali naquele ambiente. E receberam muitas doações. A partir dali, a vida dela se tornou mais suave. Bom, Jane Eyre ficou 6 anos como estudante neste orfanato. Depois ela lecionou ali ainda por 2 anos, até que um momento ela percebeu que ela conhecia muito pouco do mundo. Tudo que ela conhecia, na verdade, era aquela antiga casa da tia e agora ali aquele orfanato, né? Mas ela, além dessas paredes, desses muros, ela não conhecia nada da vida. Ela olhava assim aquelas longas planícies e imaginava o que haveria por detrás daqueles muros, né? Então ela resolveu
colocar uma cartinha lá, pôs uma cartinha para um jornal oferecendo os seus serviços como preceptora, porque ela tinha sido uma aluna bastante dedicada, ela tinha aprendido ali francês, né? Então, além do próprio idioma inglês, ela tinha esse conhecimento de outra língua, que na época era muito valorizada, a língua francesa. Ela tinha conhecimento de desenhos de pintura, isso enriquecia o seu currículo, né? Mas quando ela mandou essa cartinha para o jornal para que fosse feito esse anúncio, ela não esperava, na verdade, que houvesse um retorno, né? Mas para sua surpresa veio um retorno, sim, pedindo os seus serviços. Então, ela abandona esse orfanato e acaba indo ao encontro do seu destino. Nesta casa onde ela foi contratada, ela pela primeira vez foi muito bem recebida. Ela foi recebida assim com falas amorosas, com olhar amoroso, com um abraço, que era da governanta dessa casa. Ela havia sido contratada então para cuidar de uma garotinha também ali na casa dos seus 8, 9 anos de idade. O dono da casa não estava nesse momento. Ele era uma pessoa que mal parava ali, ele ficava uma semana, 15 dias e sumia por meses, assim, não tinha o endereço fixo nesse lugar. E essa garotinha não fica muito certo para a gente o que ela é desse homem, né? Ela é uma protegida dele. Depois sim vai haver a revelação de quem de fato é esta garota. Então ali ela fica até que um momento ela se depara com o Sr. Rochester e o contato deles foi bastante interessante. Assim, o primeiro momento um não sabia quem era o outro porque ela estava dando um passeio ali fora da propriedade. Tiveram ali um pequeno diálogo e ele já se ligou que seria então a pessoa que eles haviam contratado. Ele é um homem, assim, não é bonito, né? Aquele tipo descrito como normalmente nos romances se fala de um homem, aquele homem perfeito, lindo, maravilhoso, tudo ótimo. Não é nada disso. Ele foge desse clichêzão. Então, ele nem é um homem bonito, mas ele é um homem bastante interessante. Ele é espirituoso, ele é divertido, mas não divertido aquele tipo engraçadinho, não. Ele fala as piadas dele sério, então fica aquele tom sarcástico, assim. Até a empregada, essa governanta, ela diz que ela tem dificuldade de entender ele porque ele é um homem bom, ela sabe que ele é um homem bom. Isso é uma conversa que ela está tendo com a Jane Eyre. Ela diz que ele é um homem bom, mas ela tem dificuldade de entender. Sim, porque diferente de Jane Eyre, essa governanta ela não é uma senhora assim com grande instrução. Então, ela não consegue nem fazer a diferença entre essas sutilezas, né? Essas piadinhas que são lançadas num tom sério. Mas, diferente da governanta, Jane Eyre percebe isso e acaba acontecendo assim uns diálogos bastante interessantes. E é claro, como já dá para se imaginar, vai acontecer o amor entre esses dois, né? Tem umas coisas estranhas nesta casa, assim, como um bom romance da era vitoriana sempre tem aquela pegada gótica, né? Aquela coisa de mistério, de casarões com portas trancadas, uns sons que a gente não sabe bem o que é. Nunca é revelado para Jane Eyre aquilo. Ela percebe que tem um mistério, mas, enfim, não faz sentido, na verdade, né? Essas coisas que acontecem. Então, mexe um pouquinho com aquele lado assustado dela, que ela lembra de quando ela morava na casa da tia, umas coisas assustadoras que aconteciam lá, porque às vezes ela era mantida em quarto fechado, sozinha, e ainda criança ela se assustava bastante. Então, agora ela começa a fazer, assim, uns links, né? Entre o momento dela da infância e o que ela vive ali no casarão, fica uma coisa assustadora. Enquanto está acontecendo assim esse romance, acontecendo não, está se desenvolvendo só o amor entre o Sr. Rochester e a Jane Eyre, a gente vai entendendo assim que tudo vai se encaminhar muito bem, que vai acontecer, sei lá, o casamento deles, que eles são desimpedidos, mas um assunto muito grave vem à tona e a partir desta descoberta, Jane Eyre, ela foge dali.
ele acaba quase enlouquecendo, assim, e ela não deixa vestígios, né, dessa sua fuga. Ela acaba parando num outro local e, para sua surpresa, para nossa surpresa, ela vai acabar descobrindo que não estava tão sozinha assim no mundo, né? Que havia ainda alguns membros de sua família vivos. E foi muito interessante tudo que vai se desenvolver a partir daí, o circuito, né, que a gente vai fazendo, acompanhando essa personagem, o seu desenvolvimento, porque na verdade a gente está tratando aqui de um romance de formação, que é aquele que você vai acompanhando desde a idade mais tenra de um personagem, né, da sua fase criança, vai se envolvendo até a sua fase adulta, e o desenvolvimento não somente físico, mas o seu caráter, como ele vai sendo moldado, né? Então, essa sua formação da personalidade, isto aí, quando desenvolvido no romance, a gente chama então de um romance de formação. E é isso que a gente vai acompanhando aqui então, esse desenvolvimento de Jane Eyre, né? Como uma mulher intelectualizada, uma mulher conhecedora de outros idiomas, tudo muito diferente para aquela época, né? É uma história longa, gente. Ela te prende absurdamente, assim. Ó, esta minha edição, ela tem 575 páginas. Então, é bastante longa, porque algo próprio também dos romances vitorianos, os assuntos que se coloca aqui, por exemplo, são cenas comuns de um jantar, mas esse jantar é falar dos mínimos detalhes, tudo que acontece ali, os preparativos, as flores, os pratos, os alimentos, como estava cada convidado vestido, sabe? Esses detalhes, assim, que pra gente, eu hoje acho isso cansativo, mas aqui tá perfeito. Na história que Charlotte Brontë escreveu, tá perfeito. Mas assim, hoje a gente não tem esse tempo, né? Os romances acontecem de um jeito muito mais rápido. Você simplesmente fala que estão no jantar. Outro detalhe importante nesses romances vitorianos é assim falar de dinheiro, né? A importância de ser rico, ter propriedade, ser uma pessoa de posses, isso era essencial. Aí normalmente os personagens acabam recebendo heranças, se são muito pobres, né? Acabam recebendo heranças e aquela coisa de uma família rica casa com outra família rica para ir agregando sempre. Isso aí era típico de um romance da era vitoriana. O que eu posso falar de Jane Eyre para você é que é uma história que não dá para ficar sem conhecer, assim. Ela te transporta para aquele local, para aqueles acontecimentos, sabe? Então, fica aqui meu desejo de que você faça a leitura de Jane Eyre, se ainda não fez, né? E que comente aqui se já fez a leitura, se tem algo a acrescentar do que eu falei, se é contrário a essa minha forma positiva de ver esse romance. Fiquem à vontade. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Muito obrigada, um grande beijo e até lá!